Oi, pessoal. Vamos para a parte 2, né, da nossa aula. Então, como prometido, vamos fazer primeiro uma prática manual, à mão, e depois a gente passa na parte 3 para um software gratuito, e na parte 4 a gente vai para o TQS. Então, olha só, eu trago aqui o exemplo voltado para a nossa região, onde eu peço que a gente determine as forças devidas ao vento para uma edificação retangular, medindo 40 por 20, com 18 metros de altura e situado no bairro de Messejana, Fortaleza, Ceará. Considere que é uma edificação residencial, o terreno é plano e a altura média das edificações vizinhas de 6 metros. Então, eu vou levar isso daqui para o papel para a gente poder escrever. Vou lá. Então, pessoal, por que eu trago todas essas informações iniciais, né? Só o seguinte, ó. Eu preciso saber a localização da obra para que eu vá no mapa de isopletas e obtenha e determine qual vai ser a velocidade básica do vento. Então, a gente vai ter aqui o V0, que é a velocidade básica, dependente do quê? Da localização. Então, como a gente já discutiu na parte 1, toda essa região aqui que está rachurada, incluindo a cidade de Fortaleza e o bairro de Messejana, ele corresponde a 30 metros por segundo. Então, a gente vai ter ali o V0 de 30 metros por segundo. Tá? Essa é a primeira informação importante que a gente extrai. A segunda informação relevante para a gente é a consideração de que o terreno é plano. Então, se o terreno ele é plano, isso quer dizer que o meu S1, o meu fator topográfico, vai ser igual a 1. Tá? Se ele fosse acidentado, aí a gente ia ter variações, 0,9, enfim. Aí a gente calculava, tá? Então, a gente vai ter aqui o valor de S1 igual a 1. Por que a gente está pegando isso? Aí, vamos lá, vamos só recapitular aqui rapidamente. A gente precisa calcular a força que está atuando na minha edificação. E essa força ela depende do coeficiente de arrasto, da pressão dinâmica do vento e da área de influência. Tá? O coeficiente de arrasto vai ser a última coisa que a gente vai ver. O coeficiente Q, por sua vez, ele é um produto 0,613 vezes a velocidade característica ao quadrado. Então, perceba que é característica, então eu preciso majorar ou minorar esse valor. E aí, esse valor do VK, ele nada mais é do que o produto da velocidade básica por 3 coeficientes, S1, S2 e S3. Tá? Então, é por isso que a gente está iniciando aqui, já calculamos o V0, a gente já tem o seu valor, já calculamos o S1. Então, vamos agora para o S2. Na parte 1, eu mostrei a vocês uma tabela. Aqui eu vou mostrar um pouquinho diferente, eu vou mostrar uma equação, que é de onde veio a tabela, para que vocês também entendam, né, e possam automatizar os cálculos de vocês, até porque isso vai ser importante. Então, olha só. Para calcular o valor S2, e o valor S2 ele é variável com a altura da minha edificação, então a gente vai ter essa equação aí. E aí vocês percebem naturalmente quais são os coeficientes. A gente tem um coeficiente B e P que são tabelados, o FR também é tabelado, e aí a gente vai ter um valor variável que é a altura. Porque, lembram, deixa eu até trazer aqui uma figurinha, né, que a gente discutiu lá no começo. Deixa eu trazer ela aqui para o material de vocês. Ó. Percebe que a velocidade ela varia com a altura? Quanto maior a altura, maior vai ser a minha velocidade do vento, maior vai ser a força que eu vou aplicar. Tá? Então, a gente vai calcular isso para a minha edificação. Como assim? É por isso que eu trouxe a equação. Porque é o seguinte, ó, a gente está com uma edificação de 18 metros. Eu vou trazer aqui o solo, tá? E vou levantar aqui a minha edificação. E aí, 18 metros, eu vou só simular aqui, tá? Vou dividir isso aqui em 4 partes. Ou então a gente já faz correto, né? Deixa eu já botar aqui também. Ó, a gente tem uns 18 metros, né? Então, 3, 6, 9, 8,
3, 6, 9, 12, 15, 18 metros. Beleza. O que acontece? A gente vai calcular o valor de S2 para cada um dos andares. Então, S2 quando estiver em 3 metros, S2 quando estiver em 6, quando estiver em 9, quando estiver em 12, quando estiver em 15, quando estiver em 18. É por isso que é legal a gente ter a equação, porque a partir dela a gente consegue, né, calcular o valor S2 em cada um dos pavimentos. Por quê? Porque aí a gente vai encontrar a força que está atuando em cada um deles, né? Então, a gente vai encontrar qual é a força que está atuando nesse pavimento, nesse e nesse, tá? Então, a gente vai ter realmente um valor muito mais assertivo para colocar no meu sistema do que simplesmente colocar o máximo e considerar ele constante, né? Até porque a gente sabe, né, que os vetores aqui eles vão ser maiores. Deixa eu aumentar aqui, né? Eles vão sendo maiores, né, à medida que a gente vai avançando. Beleza, então vamos pegar isso daqui, ó. Vamos tentar calcular essa situação. O que eu preciso para calcular o valor? Eu preciso saber o B, o FR e o P. Mas para achar isso, eu preciso saber qual é a categoria e qual é a classe. Categoria, pessoal, a gente viu que depende da localização. Vamos só recordar aqui rapidamente, ó. Se a gente tiver categoria 1, é aquelas regiões de superfícies lisas, de grandes dimensões. Exemplo, uma edificação dentro de um lago, dentro de um rio, no mar calmo. Então, a gente vai ter ali realmente amplo espaço para o vento se mover. Categoria 2, a gente já está falando ali de fazendas, campos de aviação, zonas costeiras, onde existe sim uma região baixa, uma região de poucos obstáculos, mas esses obstáculos têm uma altura média ali de 1 metro. Categoria 3, essa altura média dos obstáculos passa para 3 metros. Então, a gente tem ali granjas, casas de campo, subúrbios. Então, aquelas regiões mais afastadas da cidade, também a gente considera categoria 3. Categoria 4, a gente já aumenta, já são cidades pequenas, ao redor de cidades pequenas, onde a cota média das edificações está em torno de 10 metros. E a categoria 5, a gente está falando ali realmente de grandes centros de cidades, complexos industriais bem desenvolvidos, né, onde a maioria das edificações tem ali em torno de 25 metros. Então, a gente vai ter essas 5 categorias. Se a gente pensar na região de Messejana, a gente está afastado do centro, né? Então, é um bairro de Fortaleza, mas bem mais afastado, onde as edificações são mais baixas, e aí a gente estimou aqui no nosso trabalho uma cota média de 6 metros. Então, a gente está ali entre a categoria 3 e a categoria 4. Tá? Está entre as duas. Aí vai muito do projetista essa definição. Como a categoria 4, ela fala em terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados. Isso é uma realidade aqui na região de Messejana. Eu tenho obstáculos numerosos e pouco espaçados. Olha a categoria 3, só para a gente comparar. Terrenos planos ou ondulados, com obstáculos tais como muros, quebra-ventos, árvores, edificações baixas e espaçadas. Não é o nosso caso, a gente tem edificações muito próximas uma da outra, né? Então, vamos considerar aqui no nosso trabalho a categoria 4. Então, categoria 4. Então, olha só, a gente já tem uma ideia de qual vai ser o B e qual vai ser o P. Só que, para saber isso, efetivamente, eu tenho que também saber qual é a classe. E aí, como é que eu vou saber qual é a classe? Aí a gente tem isso aqui, ó. Em resumo, é o seguinte, classe A maior dimensão horizontal não excede 20 metros. Entre 20 e 50, categoria B. Acima de 50, a minha categoria é C. No nosso trabalho aqui, ó, a minha edificação tem 40 por 20, então a maior dimensão é 40. Então, a gente coloca a nossa edificação como sendo de classe B. Então, olha só, classe B. Agora, a gente vai ter todos os nossos coeficientes determinados. O que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter o P de 0,125, a gente vai ter o B de 0,85
E o FR, pessoal, tem uma observação particular que ele só tem para a categoria 2, mas a gente adota ele, tá? Então, o FR aqui, ó, de 0,98. Então, a gente vai substituir esses dados naquela equação. Então, meu S2 vai ser igual a 0,85, que multiplica 0,98, que multiplica a altura, dividido por 10, elevado a P, 0,125. Vou ver isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Cadê? E aí eu vou simplesmente multiplicar esses dois valores, né? Que é o que a gente consegue fazer, 0,85 vezes 0,98. Então, aqui eu vou encontrar, ó, uma equação S2 igual a 0,833 de Z sobre 10 elevado a 0,125. Vamos pegar aqui dois extremos. Vamos pegar aqui, ó, para 3 metros e para 18 metros. Só para vocês verem que existe uma diferença. Tá? Então, para Z igual a 3 metros, a gente vai ter um S2. Eu vou colocar aqui, mas aí, obviamente, que a gente vai depois agilizar esse cálculo, tá? 833 vezes 3 dividido por 10, elevado a 0,125. Então, 0,833 vezes 3 dividido por 10, elevado a 0,125. Olha só, eu vou encontrar aqui um S2 de 0,75. E aí vamos fazer o extremo, ó, para agora Z igual a 18 metros. Então, eu não vou colocar aqui, tá? Mas é só substituir onde está 3, coloca 18. Então, eu vou botar aqui 0,833. Deixa eu só, eu acho que eu errei aqui uma continha, tá? Desculpa, gente. Aqui dá 0,72, tá? Aí agora aqui, vamos para 18 metros. 0,833 vezes. Vão fazendo aí comigo, né? Ajeitem aí a calculadora de vocês. Eu vou encontrar aqui, ó, de 0,90. Dá 0,8965, para arredondar para duas casas decimais, 90, tá? Então, você vai percebendo que esse valor ele vai aumentando. Por quê? Porque quanto maior o valor dele, pela própria equação aqui, ó, maior a velocidade característica. E maior a velocidade característica, maior a pressão dinâmica. Maior a pressão dinâmica, maior a força a ser aplicada. Então, tudo isso aqui corrobora com o nosso raciocínio de que quanto maior a altura, maior vai ser o valor do meu esforço. Então, veja só. Eu vou tentar fazer isso daqui, ou melhor, a gente vai já para uma parte automatizada. Então, calculamos o nosso S2. Eu vou só grifar aqui o S2 do maior valor. Pessoal, e o S3? Pessoal, o S3 é um valor estatístico, é um fator estatístico. E a nossa formulação diz o seguinte, olha, estamos falando de uma edificação residencial. Se é uma edificação residencial, vocês vão ver que ela se enquadra no grupo 2. Ó, edificações para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação, ou seja, o meu S3 é igual a 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma espécie de tabela, de tabelinha, onde a gente vai colocar a altura, o V0, o S1, S2, S3, e aí a gente bota aqui, ó, VK e pressão dinâmica. Depois, a gente vai complementar ela com o quê? Com o coeficiente de arrasto e, efetivamente, qual é a força aplicada naquela altura. Tá? Eu vou primeiro começar aqui no papel, para depois a gente automatizar isso aqui, por exemplo, no Excel.
Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 metros. Lembrando, você tem que fazer o de 6 metros, porque cada pavimento você faz uma vez. 6, 9, 10, 9, 12, 15, até chegar no de 18 metros, tá? Então, no final das contas, a gente teria que fazer todos esses. Deixa eu só botar aqui, a gente vai fazer isso aqui mais bonitinho no Excel. Velocidade básica é a mesma, tá? 30, 30, 30, 30. O S1 é o mesmo para todos. Então, aqui vai dar 1, 1, 1 e 1. O S2, ele vai variar. A gente já encontrou o S2 a 3 metros, 0,72, e a 18 metros, 0,90. Está faltando encontrar os demais, né? Por isso que a gente vai automatizar. O S3 é 1. Em todos. O VK é o produto disso aqui. É só multiplicar esses 4 fatores, ó. Você vai perceber que vai ser 30 vezes 0,72. Então, aqui a gente vai achar 21,6 metros por segundo. O último lá vai ser 30 vezes 1 vezes 0,9 vezes 1. Então, vai dar 27 metros por segundo. E como é que a gente calcula o Q? Eu vou trazer aqui a equação, tá? Q é igual a 0,613 vezes VK ao quadrado. Então, a gente já tem o valor de VK. Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho. Tá. Então, a gente vai botar 0,613 vezes 21,6 ao quadrado. Então, a gente vai encontrar ali, ó, 286 newton por metro quadrado. Tá? Isso aqui vai sair em newton por metro quadrado. Repete o processo, né? Se a gente fizer lá no último, ó, 0,613 vezes 27 ao quadrado. A gente vai achar ali, ó, 447. Estou arredondando, tá? Newton por metro quadrado. Beleza, a gente vai já automatizar tudo isso. Calma. Coeficiente de arrasto. Vamos lá. Coeficiente de arrasto. A gente viu na parte 1 que o coeficiente de arrasto, ele primeiro depende, para você saber se ele é de alta ou baixa turbulência. Para ser de alta turbulência, é só, tem o critério da região, né? A gente vai ver. Mas ele diz o seguinte, a altura da minha edificação, ela tem que ser menor ou igual a 2 vezes a altura média da região. Então, se a altura da minha edificação for menor do que 2 vezes a altura média dos edifícios ao redor, o efeito que a gente vai considerar vai ser o efeito de alta turbulência. Então, uma edificação ela pode ser considerada evento de alta turbulência quando sua altura é menor do que 2 vezes a altura média. Eu vou até botar aqui só o menor, tá? Como a norma não diz se é menor ou igual, eu prefiro botar aqui apenas o menor. A 2 vezes a altura média das edificações vizinhas. É por isso que lá atrás eu disse a vocês, ó, na questão, que isso aqui é 6 metros. Qual é a altura da minha edificação? 18 metros. 2 vezes 6 dá 12 metros. Então, isso aqui é falso. Ou seja, eu vou considerar aqui o vento de baixa turbulência. Eu só considero o vento de alta turbulência quando isso daqui, né, é verdadeiro. Então, a minha conclusão aqui é que eu vou considerar um vento de baixa turbulência. Tá bom? Vento de baixa turbulência. Então, qual vai ser o meu coeficiente de arrasto? Aí, vamos lá. Vou trazer para cá agora o nosso gráfico de baixa turbulência. E a gente vai fazer mais umas continhas. Simples, mas importantes. Deixa eu ver aqui que travou.
Deixa eu só pegar aqui a figurinha, tá? Ele tá puxando a antiga, só um minutinho. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para enviar ela. Enquanto ele carrega aqui, deixa eu apresentar para vocês o seguinte. Ó. Olha só. Para a gente, o coeficiente de arrasto, a gente vai ter que calcular 4 valores. 4. Por que 4? Porque a gente está falando de uma edificação retangular, onde eu posso ter o vento a 0 graus, eu posso ter o vento a 90 graus, eu posso ter o vento a 180 graus, e eu posso ter o vento a 270 graus. Tá? Então, eu tenho que realmente colocar a informação dos 4 coeficientes de arrasto. A gente tem que calcular os 4 coeficientes. Óbvio, pessoal, que se a minha edificação é simétrica, o 90 e o 270 são iguais. O 0 e o 180 também são iguais, mas a gente tem que calcular ambos. Então, imaginando aqui o vento 0, olha só, a norma diz o seguinte, nessa situação, isso aqui vai ser chamado de L1 e aqui de L2. Minha edificação é 20 por 40, então L1 vai ser 20, L2 será 40. E o gráfico, ele vai me pedir duas informações. L1 sobre L2 e H sobre L1. Ele vai me pedir essas duas informações. Se a gente olhar para esse vento, ó, L1 sobre L2, 20 dividido por 40. 0,5. H sobre L1, H é 18. 18 dividido por 20. 18 dividido por 20, eu vou encontrar aqui de 0,9. Agora sim, deixa eu pegar lá o gráfico para a gente poder calcular isso daqui. Acho que agora foi. Porque eu estou na internet aqui do... Pronto, foi. Então, olha só, pessoal. 0,5 e 0,9. Agora eu vou aproximar aqui no nosso gráfico. Percebe que aqui no eixo X, ó, eu tenho L1 sobre L2. Se eu tenho 0,5, aqui é 0,4, aqui vai ser 0,5. Então, eu vou traçar aqui uma linha. Vou tomar a liberdade de fazer uma linha bem mais grossa. Aqui, ó. Acho que exagerei, né? Então, ó, tá aqui o meu 0,5. No eixo Y, a gente tem H sobre L1. A gente encontrou ali 0,9. Então, ó, aqui é 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Então, tá aqui. Então, olha onde elas se cruzam. Aqui o ponto de cruzamento. Se eu quiser, eu posso apagar aqui as outras linhas, né? Ou não, sem problema. O que que acontece? Essa minha linha aqui, esse meu ponto, está entre a linha, está entre o coeficiente de arrasto 0,8 e 0,9. Eu posso usar o 0,8? Não, você está indo contra a segurança. Percebe que ele é maior do que 0,8? Então, não devo utilizar 0,8. Eu posso usar, então, o 0,9? Pode. Mas será que eu preciso? Você pode tentar fazer o quê? Uma interpolação desse valor. O software que a gente vai usar, por exemplo, o TQS, ele vai fazer essa interpolação automática. Aqui a gente pode fazer uma simplificação. Tá menos do que da metade. Ó. Se você pegar aqui, você tem 0,1, né? Que é de 0,8 a 0,9. Se você pegar o meio e olhar o ponto, está um pouquinho antes.
Então, ele está menos do que 0,85. Mas, por consideração, o que a gente vai fazer? Considerar esse ponto aqui como sendo 0,85. Tá? Então, esse vai ser o coeficiente de arrasto para a situação 0 graus. Então, está aqui, ó, CA igual a 0,85. Só que o 180 é igual. Então, CA igual a 0,85. E agora a gente vai repetir esse processo, só que para o vento 90. Então, ó, vou trazer para cá. Quando eu inverter para o vento 90, isso aqui se inverte também, tá, gente? Agora, esse é o L1 e esse é o L2. Eles se invertem também. Então, aqui vai ser 40 e aqui vai ser 20. A proporção é a mesma. L1 sobre L2. 40 sobre 20. Vou pegar aqui uma coisa, só um minutinho. Aqui vai dar 2, né? E H sobre L1. H é 18 dividido por 40. Então, 18 sobre 40, a gente vai achar ali 0,45. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou lá no meu gráfico e vou consultar esse valor. Então, vamos aqui. Ó. No eixo X, 2. Aqui ele. No eixo Y, deixa eu só voltar aqui que eu quero ver a tela. No eixo Y, 0,45. É aí que mora o primeiro problema. 0,45. A gente vai ver isso acontecendo lá no software também. Percebe que a minha linha começa em 0,5? Ele está abaixo do 0,5. O que você pode fazer? Abaixo do 0,5, se entende que o vento ele já não é mais tão crucial, não é tão preponderante na minha edificação, e eu posso muito bem considerar o coeficiente de arrasto igual a 1. 1 pode ser uma alternativa. Ou você pode também considerar como se fosse 0,5. Até porque ficou muito perto, né? 0,45 de 0,5. Então, você pode considerar o valor de 0,5. Mas você também pode, tá? Isso aqui fica aberto para vocês, a possibilidade de você também utilizar ele como sendo um valor unitário igual a 1. Então, é uma decisão realmente de projeto. Tá? E isso acontece. Tá? Acontece sim de você ter um coeficiente, né? Você olhar no gráfico e não ter como fazer. E aí você pode adotar um valor mais aproximado. Se a gente olhar aqui, considerando o 0,5, né? A gente está entre as curvas de 1,1 e a curva de 1,2. Bem pertinho da curva de 1,2, né? Então, você pode colocar 1,18, 1,19. Aí a gente vai realmente para uma aproximação. Eu vou considerar aqui, ó, 1,18. Tá? Pela interpolação aqui. Então, eu vou trazer esse valor para cá. Então, CA aqui vai ser 1,18. O coeficiente de arrasto aqui vai ser 1,18, porque é simétrica. A minha edificação ela é simétrica. E está aqui os meus coeficientes de arrasto. Então, o que vai acontecer? Ó? Por que aqui eu não fiz logo? Porque a gente vai ter 4 coeficientes de arrasto diferentes. Então, a gente vai ter, ou pelo menos 2 diferentes, né? Um para o eixo 0, 180 e o outro para 90, 270. Então, concorda que eu vou ter 2 forças diferentes? Uma força para quando o vento bater em 0 graus, outra para quando o vento bater em 90 graus. Então, eu vou precisar ter pelo menos CA0, CA90, F0, F90. Tá? Mas os valores dos coeficientes nós já determinamos. E para calcular o F, é fácil. F vai ser coeficiente de arrasto vezes o Q vezes
a área de influência. A área de influência. Aí a gente calcula daqui a pouco como é que a gente faz essa área de influência. Então, eu vou pegar agora com vocês. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas eu acho prudente a gente ter isso daqui bem formatado. A gente vai calcular. Vou criar aqui uma tabela. Olha só, aqui é a nossa tabelinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu só esconder aqui umas linhas. Eu não sou o maior fã dessas linhas aparecendo. Pronto. Agora sim. Então, pessoal, eu vou pegar aquela tabela e colocar aqui, ó, Z em metros. Aí depois, o vento zero, o S1, S2, S3 e o VK. Tá? Depois a gente continua. Então, a gente vai ter um para 3 metros, 6, 9, 12, 15 e 18. O V0 de todos é 30. O S1 para todos, a gente calculou igual a 1. O S3 de todos, também calculamos igual a 1. O S2 é aquela equação. Então, eu vou trazer ela aqui, 0,833 vezes, a parênteses, o Z, dividido por 10, elevado a 0,125. Eu vou levar isso aqui para duas casas decimais, tá? Vou deixar aqui apenas com duas casas. Vou arrastar, vou lá. Ele já calcula para mim todos os S. A velocidade característica vai ser simplesmente o produto. Esses quatro valores aqui, ó. S1, V0, S1, S2 e S3. Pronto. Então, vou arrastar aqui também. Deixar com duas casas decimais. E vou lá. Também já temos aí o valor dele. Deixa eu formatar essa tabela. Eu gosto de deixar ela formatada assim. Tirar só os botões de filtro e deixar todos os valores, todos, na verdade, alinhados à esquerda. Beleza. O que a gente precisa mais? Nós já calculamos o V0. Vamos calcular aqui a carga em Newton por metro quadrado. Para fazer isso, é simplesmente pegar 0,613 multiplicado pela velocidade ao quadrado. Então, está aqui a minha carga. Também vamos deixar aqui. Aí vamos lá. O CA a 0 graus, então CA 0. CA 90. Ou melhor, força 0. Aí depois eu vou diferenciar. CA 90, força 90. Tá? Então, o CA, quando a velocidade for, quando a direção do vento for 0, a gente determinou como sendo 0,85. Esse valor é constante para todos. Quando for 90, a gente encontrou de 1,18. Esse valor também é constante para todos. Então, a velocidade, ela ainda depende de um outro fator, que é a área de influência. Então, eu vou aqui, pessoal, só por simplificação, botar assim, ó, V0 dividido por A. Ou melhor, F0 dividido pela área de influência. Por que eu estou colocando isso? Só para que a gente, daqui a pouco, a gente verifique como é que a gente calcula essa área, tá? E aqui eu vou botar também F0 dividido pela área de influência. Aí eu vou fazer aqui a continha. Q vezes CA. E aqui também. O Q vezes o CA. Tá? Então aqui a gente tem, ó, as forças. Só que ainda não tem a unidade, né? A gente ainda não colocou ela pontual. Então, para fazer ela pontual, a gente vai precisar agora voltar lá para a nossa lousa, para que a gente esquematize a nossa edificação. Então, eu vou dar um stop aqui e compartilhar novamente a lousa. Tá? Não esquece, pessoal. Tendo dúvidas, a gente tem nosso grupo, tem meios aí que vocês entrarem em contato, mas não fiquem com dúvidas em relação a isso. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui o meu edifício em planta. E vou dizer
que ele está dividido em 4 pórticos nessa direção. Ou seja, pessoal, vocês têm ali 4 linhas de pilares. Tá? Imagina que elas são iguais, enfim. E no outro sentido, eu vou só simplificar aqui, tá? Não se preocupem com exatidão, não. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se eu pegar aqui 40 dividido por 6, vai dar aproximadamente 7 metros. Se eu pegar 20 dividido por 3, vai dar aproximadamente 7 metros, tá? É só para a gente ter essa ideia aqui. Se eu quisesse, eu podia, inclusive, aqui colocar 4, né? Que aí ficava a cada 5 metros. Cada 5 metros você tem um pilar nessa direção. Na outra, a cada 7. Não sei, tá? É só um exemplo. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai dizer que em cada cantinho desse aqui, onde eu estou desenhando de rosa, vocês têm um pilar. Tá? Então, vocês têm aqui uma série de pilares na minha edificação. E olha só, se a gente pegar essa edificação, e olhar ela na vertical, a gente vai ver 2 pórticos assim. Vou botar aqui mais um. Três, 6, 9, 12, 15. Está faltando mais um, né? Pronto. Veja bem, pessoal. Então, nós temos aqui o nosso prédio. Imagina que aqui é o solo. E em uma das direções, vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo os 6 pavimentos. São 3, 6, 9, 12, 15, 18 metros. E vocês estão vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de pilares. Então, vocês estão olhando para esse pórtico aqui. Tá? Vocês estão olhando para esse pórtico de cá. Então, quando vocês estiverem olhando para esse pórtico de cá, o que vai acontecer? Vocês estão olhando para quando tiver aqui, ó, uma força nesse sentido. Vocês concordam? Então, ó, quando estiver aplicando uma força, tá? O vento estiver aplicado nesse sentido aqui, a gente está olhando para, ou melhor, quem vai resistir a esse esforço é esse pórtico de cá. Tá bom? É confuso, pessoal. Então, vocês têm que entender aí um pouquinho da parte tridimensional do negócio. E por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente vai ter forças aplicadas aqui. A gente vai ter uma força aqui em cima, uma outra força aqui menor, uma outra força aqui menor. Tá? Criando aquele sistema, né, que a gente viu naquela figura. Tá? A velocidade subindo. Então, a força também está subindo. Então, o que vai acontecer? A gente precisa saber qual é a área de cada um desses pavimentos. Então, qual é a área de influência daquela força. Então, se a gente pegar aqui, olha só, qual é o comprimento do prédio? Vocês vão ver que não tem segredo. Qual é a área de influência de cada um? Qual é o comprimento do prédio? 40 metros. Então, nesse sentido aqui, a gente tem 40 metros de comprimento. E qual é o pé direito? Qual é a distância até a próxima força? 3 metros. Então, a área de influência aqui vai ser igual a 40
vezes 3. Então, a gente vai ter aqui 120 metros quadrados. E você vai perceber que isso vai se repetir nos demais. Né? Você vai perceber isso, essa repetição dos demais. Se você for precioso, e o software ele é, a gente ainda pode dividir, né? Qual é a área de influência de cada vetor desse. Né? Mas vamos fazer o cálculo aqui, considerando a área completa, 120 metros quadrados. Então, essa área de influência vai multiplicar por aquele F que você encontrou. Então, eu vou fazer o seguinte. Acho que eu achei aqui uma maneira legal de a gente fazer isso. Olha só, eu vou pegar aquela figura, ou melhor, aqueles dados da tabela. Deixa eu trazer ela para cá. Não sei se eu vou conseguir. E se eu não conseguir... consegui isso. Ótimo. Então, estamos finalizando, pessoal. Estamos fechando aqui o nosso cálculo. Então, olha só. Eu vou trazer ela bem para cá. Vocês percebem que o que a gente está desenhando é as forças, ó, quando o vento bate a 90 graus. Então, o que eu vou olhar é para essa coluna aqui. Então, qual é a força que vai atuar aqui na parte de cima da minha edificação? 18 metros. 523,23. Vezes quem? A área de influência. Então, eu vou ter ali, ó, 523,23 vezes 120. Então, a gente vai ter aqui 62.788 newtons. Aí eu quero fazer o cálculo com vocês de todos. Né? Você vai perceber que a área de todos é igual, 120. Então, a gente vai ter ali 499,92 vezes 120. Então, a gente vai achar aqui, ó, 59.990,4 newtons. Depois, 472,79 vezes 120. Então, a gente vai achar aqui, ó, 56.735 newtons. Eu vou tirar essa casa decimal, tá? É newton. Depois, 439,98 vezes 120. A gente vai repetindo, tá? Eu vou parar de falar. E o último, 334,31 vezes 120. Então, dá 40.117,2, né? Vou tirar o vírgula 2, newton. Aquele mais precioso vai dizer o seguinte, pessoal, mas essa carga está muito alta, né? Para ser apenas aplicada. Ela está aplicada, ó, naquele eixo de pilares. Então, preste atenção. Essa força está aplicada em todos esses pilares. Mas eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 pilares. Então, essa força aqui, ó, ela vai ser dividida por 6. Então, quando o software, né, e quando vocês vão modular um edifício como esse e aplicado a carga de vento, vocês vão criar o pórtico, da forma que a gente está criando aqui, e aplicar as forças, ó, dessa forma. Então, a gente vai ter lá em cima, por exemplo, 62.788 dividido por 6. Então, a gente vai ter uma força aplicada de 10.464. Vamos transformar em quilonewton, né? Então, a gente vai ter ali uma força aplicada lá em cima, ó, de 10,5 quilonewtons. No segundo, aqui, ó, de 10 quilonewtons. No terceiro,
de 9,5 quilonewtons. No quarto, de 8,8. No quinto pavimento, eu estou falando de cima para baixo, né? Então, 47708 dividido por 6, dividido por 1.000, né? Transformar em quilonewton. Aqui vai dar 8 quilonewtons. E o último, 6,7. Tá? Então, pessoal, essas são as cargas que vão estar aplicadas nesses pilares, em cada um dos andares da minha edificação. Então, vocês vão percebendo que realmente os vetores vão crescendo e a maior velocidade, a maior força aplicada no pilar devido ao vento está no último pavimento. Então, com isso, a gente determina, pelo menos para uma direção, que foi a 90, eu queria que vocês fizessem a 0 graus, né, para vocês entenderem o raciocínio. Então, a 0 graus, vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão aplicar os vetores nesse sentido. Opa, exagerei aqui no... Ó, vocês vão aplicar nesse sentido aqui. Aí vocês vão desenhar o pórtico ao contrário, vão usar o coeficiente de arrasto no 0 graus, né? Então, você já tem aqui, né, a velocidade dividido pela área. Vocês vão multiplicar isso aí pela área de influência. Só que agora, quem vai ser a área de influência? Os 3 metros de pé direito. Isso poderia mudar, né? Ah, não, esse pavimento aqui é 4 metros. Então, ia ser 4 metros vezes a distância. E a distância aqui agora vai ser quanto? 20, né? Então, vai ficar 20 vezes 3. Vai dar 60. Então, vai ficar 60 vezes FA. 60 vezes FA. E agora, dividido por quanto? São quantas linhas de pilares? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai dividir por 5. Aí você vai ter a força aplicada naqueles pilares. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Essa era a parte 2. Pratiquem, tentem fazer aí na outra direção. Se quiserem, me mandem. Eu faço a correção, eu verifico, para a gente poder realmente estar trabalhando direitinho, sabendo como fazer isso. Eu vou, inclusive, compartilhar um outro vídeo com vocês, de um outro autor, que ele faz esse trabalho e ele leva em consideração ainda a rigidez dos pilares, que aí se aproxima ainda mais do que o software profissional faz, que ele leva realmente em consideração a rigidez do pórtico na determinação de quanto de carga de vento vai para cada um, porque quanto mais rígido for o pilar, mais ele absorve esforços, né? Então, pode ser um videozinho bem bacana de vocês assistirem, acompanharem, tratando também desse assunto. Valeu? Obrigado. Até a parte 3.